Olá! Você irá assistir agora à apresentação do trabalho de conclusão de curso, Turma 11, Grupo 2, da Universidade Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. As integrantes do grupo são alunas do curso de Pedagogia. Carolina Busca Fortino, Daniele Nunes Oliveira, Maria Eduarda Bezerra de Lima Almeida, Rayane Ariadne Rodrigues Escodro, Roberta Aparecida Olicheski Mateus, Sabrina Alves Francisco. O orientador foi Davi Manoel Lopes dos Santos de Carvalho. O título do TCC é Inclusão de alunos com TEA no ambiente escolar. Análise da legislação estadual de São Paulo, a fim de identificar o impacto em seus direitos, deveres e diretrizes para as instituições de ensino. As estudantes são dos polos de Carapicuíba, Itatiba e Potim, no estado de São Paulo. O objetivo desse estudo foi descritivo, baseado em assuntos teóricos, sendo livros, artigos e trabalhos acadêmicos. A pesquisa se deu predominantemente por fontes disponíveis em bases eletrônicas de dados. Foi realizada uma busca por estudos e artigos acadêmicos, além de entrevistas vinculadas em canais de comunicação, como redes televisivas, sociais e digitais, além de pessoas conhecidas na área da luta pela inclusão dos alunos com TEA. Foi estabelecido como critério de inclusão dos estudos pesquisas da área da educação e/ou psicossocial, publicadas entre os anos de 2012 a 2024, e que abordam o tema escolhido. Da mesma forma, foi escolhido como critério de exclusão pesquisas cujo foco fosse somente a área da saúde. A pesquisa utilizou-se da abordagem qualitativa. Por se aplicar adequadamente a pesquisa, como método de análise, escolhemos o indutivo, que consiste na observação de fatos, o que ajudou a chegar à conclusão. Este estudo visa a necessidade de uma análise meticulosa das políticas públicas educacionais do Estado de São Paulo, especialmente aquelas relacionadas à inclusão de estudantes diagnosticados com transtorno do espectro autista, TEA. O estudo reconhece a importância fundamental de que tais políticas sejam respaldadas por uma legislação forte e eficaz, capaz de garantir uma educação de alta qualidade para todos os estudantes, inclusive os diagnosticados com TEA. O TEA é um transtorno complexo que se manifesta em um espectro de sintomas e severidades, sendo classificados em diferentes níveis de suporte, de acordo com a Classificação Internacional de Doenças, o CID. Propriamente o CID-10-F84, que está em transição para o CID-11, que são o nível 1, autismo leve, antiga síndrome de Asperger, nível 2, moderado, e nível 3, severo. Os níveis de leve a severo oferecem uma forma de avaliar o grau de dificuldade enfrentado pelos indivíduos autistas e a quantidade de apoio necessário em diferentes aspectos da vida, como alimentação, comunicação e locomoção. A Lei de Diretrizes de Bases da Educação Nacional, LDB número 9394 de 1996, complementa esse mandato constitucional a especificar a organização da educação nacional para atender a diversidade dos alunos. Conforme o artigo 58 da LDB, a educação especial é oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, contemplando educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades de superdotação. Também, o artigo 59 estabelece que os sistemas de ensino devem garantir currículo, métodos, técnicas e recursos educativos específicos para atender às necessidades dos alunos com deficiência. Dentre as leis promulgadas, destacamos a Lei Berenice Piana, de número 2.764, de 2012, que representa um marco legal importante ao estabelecer a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Essa legislação assegura às pessoas com TEA o direito à inclusão social e à educação, entre outros direitos. Yamamoto destaca a falta de formação específica de educadores e acompanhantes terapêuticos como um dos principais desafios enfrentados na promoção da inclusão escolar. De acordo com o autor, a ausência de capacitação adequada pode resultar em práticas educacionais inadequadas e dificuldades na implementação de estratégias eficazes para atender às necessidades dos alunos com transtorno do espectro autista, dentro do ambiente escolar. Além disso, a resistência à mudança de paradigmas educacionais e a escassez de recursos didáticos e infraestrutura adaptada também são obstáculos importantes a serem superados. Neste contexto, a pesquisa proposta visa investigar a atuação do acompanhante terapêutico na inclusão escolar de alunos com TEA. O papel do acompanhante terapêutico como facilitador da inclusão é fundamental para promover um ambiente de aprendizagem mais acolhedor e adaptado às necessidades específicas dos alunos com TEA. Os acompanhantes terapêuticos, ATs, têm sido reconhecidos como peça fundamental para a promoção da inclusão, sendo essencial abordar os desafios enfrentados para garantir a presença desses profissionais no ambiente escolar. Eles desempenham um papel vital na vida desses alunos, não apenas no aspecto acadêmico, mas também na promoção de habilidades sociais, comunicação e autonomia, enriquecendo significativamente o ambiente educacional, independentemente do nível de suporte do estudante. O objetivo deste TCC é analisar o papel da acompanhante terapêutica na promoção da inclusão escolar de alunos com transtorno do espectro autista e as barreiras legislativas na sua atuação na rede estadual de São Paulo, contribuindo significativamente para o avanço do conhecimento e da prática do campo da inclusão escolar de alunos com TEA e na atuação do acompanhante terapêutico. De acordo com a Biblioteca Virtual de Saúde, o transtorno do espectro autista é um problema no desenvolvimento neurológico que pode ter alguns sinais nos primeiros meses de vida, como a ausência de sons vocais, falta de expressão facial e pouco contato visual.
O diagnóstico geralmente acontece entre 2 e 3 anos de idade e algumas vezes pode acontecer até na idade adulta. O autismo não pode ser evitado, pois não se trata de uma doença, mas sim um distúrbio de neurodesenvolvimento. Entre os anos 1940 e 1960, que foi quando começaram os estudos sobre o autismo, a predominância era das teorias psicanalíticas, e elas descreviam o autismo como uma condição que tinha como característica as diferenças no desenvolvimento e interação social. Alguns psicanalistas acreditavam que as mães poderiam ser a causa do autismo em seus filhos, por serem afetivamente frias, e isso gerou um estigma em torno das mães, onde se dizia que essas mães eram más ou pouco amorosas. E aí foi criado o termo mães geladeira. Foi o psicanalista Bruno Bettelheim que popularizou esse termo. Ele disseminou a ideia de que o autismo seria causado pela indiferença da mãe em relação à criança. As causas do transtorno do espectro autista ainda não são bem definidas e podem variar desde fatores genéticos até fatores ambientais. Como o próprio nome já diz, esse transtorno é um espectro e dentro dele existem níveis de suporte que são o grau de necessidade de auxílio exigida. Esses níveis são classificados de acordo com a Classificação Internacional de Doenças, conhecida pela sigla CID. Esses níveis são divididos em nível 1, 2 e 3. O número alto de alunos com transtorno do espectro autista que tem sido matriculados em escolas seculares tem chamado muita atenção, visto que a legislação tem trabalhado positivamente para isso e a possibilidade de ter um acompanhante terapêutico também tem sido muito válido. Infelizmente, nós temos enraizados em nós o capacitismo, né, que é o ato de você duvidar da capacidade de uma pessoa devido à deficiência dela, seja ela transtorno do espectro autista ou outra coisa, outro tipo de deficiência. Muitas vezes a gente vê uma criança que porque ela apresenta um pouco mais de irritabilidade, ou ela apresenta um pouco mais de estereotipias, né, para poder se acalmar, ou pula, alguma coisa do tipo, e a gente duvida da capacidade daquela criança simplesmente porque ela não está atendendo o padrão de acordo com as nossas expectativas. O capacitismo ela acontece de forma muito sutil e subliminar. Às vezes a pessoa é simplesmente só preconceituosa mesmo, outras não, outras às vezes ela acha que está ajudando no desenvolvimento daquela criança, fazendo certa atividade por ela, e não, às vezes ela está acabando atrapalhando o desenvolvimento de certas habilidades daquela criança. Somente em 2012, na Lei Berenice-Piana, Lei 12.764, que para efeitos legais o autismo foi considerado uma deficiência. Para efeitos legais, né, nessa lei estabelece como parte das suas diretrizes o estímulo à inserção no mercado de trabalho, a inserção no segmento nas escolas e etc. Para proteger os direitos das crianças e dos adultos, também temos a Lei Brasileira de Inclusão, que é a 13.156 de 2015, que ela assegura a igualdade social e liberdades fundamentais na vida da pessoa. E também temos a Lei 17.798 de outubro de 2023, que assegura que aquela criança tenha direito ao acompanhante. Desde lá da Lei Berenice-Piana, ela já tem o direito ao acompanhante, se for comprovada a necessidade. Na LBI também, ela deixa bem claro isso. E nessa Lei 17.798, ela tem um parágrafo muito específico que traz essa informação, que diz assim: o acompanhante especializado trabalhará primordialmente na função da inserção da pessoa com deficiência no ambiente escolar, devendo saber manejar e atuar frente às dificuldades, bem como no que diz respeito às atividades escolares, auxiliando o aluno na interações sociais, no ensino de maneira geral e nas aplicações didáticas. A função do acompanhante terapêutico. Dentro da lei, nós temos vários tipos de apoio que às vezes a criança precisa, porque precisa ser de acordo com a necessidade da criança. O acompanhante terapêutico, ele vai agir ali nas questões sociais na vida daquela criança, na interação social. Às vezes, a professora está fazendo uma pergunta e aquela criança não está atenta, então o acompanhante terapêutico vai lá, vai manejar aquela criança, olha, a professora está falando com você, o coleguinha fez uma pergunta, vai inserir nas atividades, vai incluir aquela criança nas atividades. Porque o que acontece muito é que as crianças, elas estão dentro das salas de aulas, mas elas não são inclusas dentro da sala de aula. E o acompanhante terapêutico, ele faz essa integração. Ele, às vezes, ele consegue observar se aquela criança necessita de um apoio, de um material melhor adaptado, ele consegue visualizar se aquela criança ela precisa de um outro tipo de suporte, se ela precisa de um outro professor de apoio pedagógico, ou se ela consegue acompanhar pedagogicamente aquelas outras crianças na sala de aula. O acompanhante terapêutico, ele facilita a interação e a participação das crianças no meio. Por exemplo, se às vezes tem um jogo de futebol e aquela criança ela não consegue fazer parte daquele meio. Então, olha, vamos dar um exemplo, que fulano, o professor está fazendo tal atividade, vamos fazer de tal jeito, olha que legal, seu amiguinho está fazendo, vamos conseguir fazer, vamos tentar fazer junto com ele. Essa é a função do acompanhante terapêutico. Ele não é um auxiliar de vida diária que auxilia no manejo pessoal no banheiro, ou para vestir uma roupa, essas coisas. Esse não é o papel do acompanhante terapêutico. O papel do acompanhante terapêutico é ajudar, auxiliar a integração e inclusão dentro da sala de aula daquele aluno. Na análise de resultados da nossa pesquisa, vemos que a inclusão de alunos com TEA tem avançado significativamente, tanto na implementação, devido às legislações federais, quanto nas estaduais do Estado de São Paulo.
No entanto, ainda há barreiras e desafios substanciais que precisam ser abordados para que essa inclusão seja plenamente eficaz. Dentre as leis que aqui nós discutimos, eu vou citar algumas que são de maior relevância para o nosso estudo. A primeira é a Constituição Federal Brasileira, de 1988, que dá o direito à educação para todos, né? Essa lei, ela garante que o Estado vai permitir o acesso à educação inclusiva, né? Já em 1988 já falava-se disso, garantindo que a educação inclusiva é um princípio fundamental. Logo após essa lei, né, nós temos a Lei de Diretrizes de Bases da Educação Nacional, de 1996, mas uma lei que é importante nós destacarmos é a Lei Berenice Piana, de 2012. Essa lei considera que a pessoa com TEA é uma pessoa com deficiência que tem o seu direito garantido a acompanhante especializado, né? Aqui no trabalho, nós discutimos a presença da AT dentro do ambiente escolar para dar suporte ao aluno com TEA. A responsabilidade que essa lei implica é que o Estado deve fornecer o diagnóstico e o tratamento adequado para as pessoas com TEA. E o estímulo à inserção da pessoa com TEA no mercado de trabalho e na educação. Então, a Lei Berenice Piana, ela garante que a pessoa com TEA seja acolhida e seja inserida na sociedade, desde a educação até o ambiente de trabalho. Sobre as leis mais recentes, nós temos a Lei 17.798, que é do Estado de São Paulo, foi promulgada em 2023, que garante o direito da acompanhante especializada dentro do ambiente escolar, né? Essa lei garante que o AT esteja junto com o aluno nas atividades escolares e nas suas interações sociais. Recentemente, no dia 2 de abril de 2024, o atual governador do Estado de São Paulo, né, o Tarcísio Freitas, ele fez um decreto número 68.415, em que ele garante novamente a presença da AT no ambiente escolar. Só que dessa vez eles deixam frisado nesse decreto que os custos da AT deverão ser custeados, né, pagos pela família, se necessário. Esse decreto ele assegura então que o AT não seja visto pela instituição escolar como um intruso, mas sim que participe na inclusão de forma efetiva. E as normas para a inclusão desses alunos com TEA, suporte individualizado e adaptação escolar são garantidos neste decreto. Porém, como nós podemos ver, o decreto ele não altera a lei anterior, mas ele frisa que os custos da AT devem ser custeados pela família. E a lei anterior garante que a AT ela deve ser garantida pelo Estado. Isso causa uma certa confusão e também uma certa dificuldade, porque nem todas as famílias que possuem crianças portadoras do transtorno do espectro autista têm condições financeiras para arcar com essa acompanhante terapêutica particular no ambiente escolar. Os dados demonstram que o número de alunos com TEA matriculados em salas de aulas comuns aumentou expressivamente. Segundo o Censo de Educação Básica, o número de matrículas de alunos com TEA em escolas regulares saltou de 405.056 para 607.144 entre os anos de 2022 e 2023. É um aumento de 50%. Este aumento reflete a maior conscientização e esforços para incluir estes alunos no sistema educacional regular. A legislação vigente estabelece direitos claros para os alunos com TEA, assegurando a eles o acesso a um acompanhante terapêutico, que vai oferecer o suporte individualizado e adaptado às suas necessidades. A Lei Brasileira de Inclusão, a Lei nº 13.146 de 2015, e a Lei Berenice Piana, que nós já citamos aqui, elas garantem esses direitos, promovendo a inclusão social e educacional dessas crianças. Recentemente também reforçamos o Decreto 68.415 do Estado de São Paulo, que reforça a presença do AT dentro da sala de aula, mesmo que ainda o seu custo seja pago pelas famílias quando necessário. A Lei nº 12.764 de 2012, aqui nós chamamos ela pelo nome conhecido que é a Lei Berenice Piana, ela estabelece que as pessoas com TEA que estão incluídas em classes regulares têm o direito garantido a um acompanhante especializado se houver comprovada necessidade. Isso está garantido na lei no parágrafo único, inciso 4º, artigo 3º. Essa disposição representa um avanço nas práticas inclusivas. Porém, ainda surgem questões sobre quem é esse acompanhante, se é necessário ter formação específica e qual seria essa formação exigida. Falando um pouquinho sobre o trabalho do AT, vamos citar aqui os autores Nascimento, Silva e Dazzani, na sua obra datada de 2015, onde eles falam que o trabalho do AT junto com a escola ele é necessário, pois traz a inclusão que é tão citada, mas que é bonita na teoria, mas na prática, infelizmente, ela não ocorre da forma correta. Sendo que o AT ele é um mediador entre os colegas de classe e a criança com TEA, servindo para explicar as brincadeiras e as atividades, evitando a exclusão e promovendo a socialização do aluno com TEA. Aqui nós discutimos que, apesar das políticas públicas serem bem intencionadas, a inclusão efetiva dos alunos com TEA depende de vários fatores, incluindo a formação contínua dos professores, a disponibilidade de recursos adequados e o apoio integral às famílias.
O papel do acompanhante terapêutico é crucial para mediar essa interação entre o aluno com TEA e o ambiente escolar, facilitando assim a participação ativa nas atividades escolares e promovendo a autonomia e a independência da criança. As legislações existentes enfrentam barreiras na aplicação prática. Muitas escolas ainda não estão totalmente preparadas para aceitar e acolher os alunos com TEA, e há uma carência de profissionais qualificados para atuar como acompanhante terapêutico. As diretrizes e deveres estabelecidos pelas leis são claras, mas a sua implementação encontra dificuldades, especialmente em instituições públicas, que frequentemente lidam com recursos limitados. A necessidade de maior preparação e sensibilidade por parte das escolas é evidente. O preconceito e o capacitismo, embora reduzidos, ainda são obstáculos significativos e devem ser combatidos através da educação e da conscientização contínua. No contexto aqui apresentado, foi possível verificar e analisar que a legislação estadual do Estado de São Paulo vem caminhando a favor da inclusão dos alunos com TEA no ambiente escolar. Ainda não é uma situação favorável e acessível a todos os envolvidos, pois as famílias com menor poder aquisitivo ficam reféns de serviços públicos deficientes e não podem arcar com os custos particulares de um AT exclusivo para os seus filhos. As leis e políticas públicas em vigor representam um avanço significativo na inclusão dos alunos com TEA no sistema educacional. No entanto, a implementação prática dessas normas ainda apresenta desafios que precisam ser superados para garantir uma inclusão verdadeiramente eficaz e acolhedora. O acompanhamento terapêutico é uma peça fundamental nesse processo, mas exige um compromisso contínuo de todas as partes envolvidas: escola, profissionais da educação, famílias e governo, para que os direitos garantidos pela legislação se traduzam em práticas inclusivas reais no dia a dia escolar. As considerações finais evidenciam a importância do trabalho do acompanhante terapêutico no contexto escolar, que é realizado de maneira individualizada para favorecer o desenvolvimento do aluno com transtorno de espectro autista, garantindo sua permanência na escola e sua integração nas atividades. Destacou-se a necessidade crucial de examinar as políticas públicas educacionais do Estado, especialmente aquelas relacionadas à inclusão dos estudantes com TEA. Com isso, pode-se reconhecer a importância primordial de que tais políticas sejam respaldadas por uma legislação capaz de assegurar uma educação de qualidade para os alunos com o referido transtorno. A Lei nº 13.146, de 2015, Lei Brasileira de Inclusão LBI, tem como objetivo assegurar e promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoas com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. O papel do AT é crucial para promover a inclusão e o suporte aos alunos com TEA, proporcionando apoio psicológico, educacional e social. Contudo, surgem desafios em relação à formação e atuação desses profissionais, bem como questões sobre a necessidade e a qualificação do acompanhante especializado. A Lei nº 68.415, que foi decretada no dia 2 de abril de 2024 pelo governador de São Paulo, dispõe da presença de um acompanhante nas unidades escolares da rede estadual de ensino. Criada em 2012, a Lei Berenice Viana institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno de Espectro Autista. Estabelece como algumas de suas diretrizes o estímulo à inserção deste segmento no mercado de trabalho e que o Estado ofereça diagnóstico precoce, assim como tratamento adequado. Durante a pesquisa aqui desenvolvida, vimos que na prática essas leis e políticas públicas não são aplicadas como deveriam. Ainda existem barreiras sociais e legislativas que impedem a inclusão de fato dos alunos com TEA no ambiente escolar. Apesar dos avanços na legislação e nas práticas inclusivas, ainda há um longo caminho a percorrer para garantir uma educação verdadeiramente inclusiva e acessível para todos os alunos. Mas é visível o progresso rumo a uma sociedade mais justa e inclusiva. E a presença da AT em sala de aula, garantida pelo Decreto Estadual nº 68.415, é um desses avanços. Um trabalho de formiguinha para assegurar que todos recebam educação e formação e tenham a oportunidade de um futuro próspero. Gostaríamos de expressar nossa profunda gratidão a todos que contribuíram para a realização e conclusão deste trabalho de conclusão de curso. Ao nosso orientador, professor Davi, estendemos nosso sincero agradecimento. Sua orientação, paciência e expertise foram vitais para o desenvolvimento deste trabalho. Seu apoio constante e suas valiosas contribuições nos guiaram ao longo de todo o processo, nos motivando a buscar sempre o melhor. Nossas famílias merecem um agradecimento especial. Sem o apoio, compreensão e incentivo deles, este trabalho não teria sido possível. Suas palavras de encorajamento e suporte emocional foram a base que nos sustentou em cada etapa desta jornada. Aqui deixamos com imenso amor nossa gratidão aos nossos filhos, especialmente Mateu, filho da Rayane, vivência real da tese deste estudo. É uma criança com TEA que ensina todo dia o que é amor e dedicação. Por fim, agradecemos a Deus, nosso Senhor, que nos concedeu saúde, força e sabedoria para superar os obstáculos e concluir este projeto. Sua presença em nossas vidas nos guiou e inspirou a persistir e a acreditar em nossas capacidades. Deus abençoe a todos. A todos, nosso mais sincero e profundo obrigado. Agradecemos por assistir este vídeo. Até breve!